onde está inserido o versículo-chave, que é o versículo de número 28. Aleluia, meu Deus. Eu vou só ler o versículo 28, já foi lido até pelo pastor Braga esses versos, para a gente não ser repetitivo. Nós vamos ler o versículo de número 28 e do capítulo 15. Muito obrigado. Aleluia. Esse versículo, amados irmãos, ele nos diz o seguinte: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, onde está inserido o tema deste culto, que é ó mulher, grande é a tua fé, é um texto que ressalta dentro aqui do Novo Testamento o valor, a importância que a fé ela tem dentro da Bíblia Sagrada. Aleluia. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, ressalta e exalta a fé. A fé é citada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aleluia. Já no livro de Gênesis, nós podemos observar que a fé ela já era apresentada na vida de um homem chamado Noé. E você pode me perguntar, mas irmão Marcelo, em que nós podemos observar a fé presente na vida de Noé, lá no comecinho da Bíblia, no Antigo Testamento? Ora, para um homem fazer um grande navio, uma grande arca, numa época em que não chovia, e acreditar que a terra ela seria destruída pelas águas de um dilúvio, essa pessoa ela tinha que ter muita fé. Aleluia. Aleluia. Quando nós andamos um pouco mais nas páginas da Bíblia ainda no Antigo Testamento, nós podemos observar a fé também presente na vida de um homem chamado Abraão, que recebe uma promessa de Deus que se cumpre praticamente 25 anos depois na sua vida, que foi o nascimento de um filho. Mas o mesmo Deus que havia lhe prometido um filho, agora lhe pede esse filho, o filho da promessa. E Deus pede que ele ofereça no monte esse filho em cima de um altar como um holocausto. O que Abraão não hesitou. Providenciou tudo conforme Deus havia lhe pedido. Possivelmente no coração de Abraão, porque ele era um homem como nós, ele tinha emoções, ele tinha sentimentos. Ele subiu aquele monte talvez um pouco triste. O filho lhe perguntava: papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, temos o fogo, mas onde está o cordeiro do holocausto? Mas lá no coração de Abraão algo dizia, e isso nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, que ele acreditava que Deus era poderoso para até das cinzas tornar a trazer o seu filho de volta. Isso é fé, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando nós vamos caminhando um pouco mais
pelas páginas da Bíblia Sagrada, ainda dentro do Antigo Testamento, nós vemos o profeta Elias sendo mandado por Deus, agora para sair do ribeiro de Querite, para ir para Sarepta, que era de Sidom, aonde estava uma viúva que Deus ordenara que haveria de lhe sustentar. Ele chega em Sarepta, que é de Sidom, e quando ele chega, ele vê uma mulher catando cavacos, galhos, pedaços de galhos, para fazer comida para ela e para o seu filho. Nós vemos que Elias pede para ela um pouco de água. E quando ela vai buscar água, ele vai e diz assim: faz alguma coisa para mim comer também. E aí ela vai responder para o profeta dizendo: olha, não tem nada aqui, certo? Só tem um restinho aqui que eu vou fazer para mim, para o meu filho e para o outro. E depois nós vamos comer, não vai ter mais nada para comer. Mas ela creu na palavra do profeta, porque o profeta disse assim: vai e faz primeiro para mim. Depois você vai ver o que vai acontecer. E o que aconteceu naquela casa? O azeite não se acabou e a farinha também. Essa mulher tinha fé, irmãos? Tinha, porque se ela não tivesse fé, ela não tinha obedecido a voz do profeta. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos que os credores chegam na casa de uma viúva. Ela havia perdido seu marido, e agora o seu marido, tendo deixado uma dívida, a qual ela não tinha como pagar, os credores vieram para levar os seus 2 filhos como pagamento daquela dívida. Essa história agora acontece com o profeta Eliseu. Ela, desesperada, sem saber o que fazer, ela corre e vai aonde está o profeta de Deus, e ela diz assim: olha, tu conheceu o meu marido, e que ele era um homem temente a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os credores vieram levar-me os meus 2 filhos para pagar uma dívida que o meu marido deixou, e eu não tenho com que pagar, e os meus filhos vão ser levados. O profeta fica assim: o que é que eu vou te fazer, mulher? O que tinha que fazer eu? Mas o profeta era um homem de Deus. Aleluia, Jesus. E ela recebe do profeta uma indagação: o que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite na botija. Aí o profeta dá a orientação para ela. Ela obedece à orientação do profeta. Agora eu pergunto para os irmãos, pergunto para as irmãs: ela obedece por quê? Porque ela creu, ou seja, porque ela tinha fé. Assim como o profeta Elias fez na casa daquela viúva, do mesmo jeito, Deus operando através do profeta Elias, Deus operou através do profeta Eliseu. E todos nós conhecemos a história daquela mulher. O azeite só parou de jorrar porque se acabaram os vasos. Nós vamos um pouco mais adiante, amados irmãos, e nós vamos ver Davi. Ele é afrontado pelo gigante Golias, o filisteu, o qual afronta durante vários dias o exército de Israel, chamando um homem para lutar, mas não tinha um homem que quisesse lutar com aquele homem, que ele era muito grande. Mas de repente aparece um jovem sisudo de palavras,
crente, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, que tocava uma harpa, que quando ele tocava a harpa, até os demônios eles corriam, porque ele era um jovem cheio da unção, da graça e do poder de Deus. E quando ele vai no acampamento do exército de Israel, seus irmãos o repreendem, porque achavam que ele estava lá apenas para bisbilhotar o que estava acontecendo. E ele pergunta: olha, o que está acontecendo aqui? Olha, o rei Saul está dizendo que se tiver um homem para lutar com o gigante filisteu e vencer, ele vai isentar a família desse homem de todos os impostos e ainda vai dar filha para poder casar e vai se tornar genro do rei. E ele se apresentou: eu estou disposto. E quando ele foi até a presença de Saul, Saul colocou nele a sua armadura. Mas a armadura de Saul não dava em Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Aleluia. Ele não manejava muito bem uma espada ainda não, naquele tempo não. Mas ele sabia manejar com muita habilidade uma funda. E ele tenta andar com aquela armadura, não dá, porque ele ficou assim quase que imobilizado. Ele tira. E ele vai enfrentar o gigante. Ele foi enfrentar o gigante, amados irmãos, e botou 5 pedrinhas aqui no seu alforje, aqui na sua sacola. E quando o Golias vê que ele está vindo em sua direção, ele até zomba, até escarnece, e ele diz assim: não tem um homem para lutar comigo, me mandaram um menino. Aleluia, meu Deus. Ele zombou, ele escarneceu. Mas em Gálatas 6 e 7 tem um texto que eu gosto demais. Lá está escrito assim: não vos enganeis, tudo que o homem semeia, ele colhe. Deus não se deixa escarnecer. O gigante vê Davi se dirigindo a ele. Ele zomba. E Davi olha para o gigante e diz assim: tu vens contra mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e darei a tua carne às aves do céu. Isso era fé ou não era fé? Era fé. Então, amados irmãos, a fé é ressaltada, destacada na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Na vida de Noé, a fé providenciou livramento. Na vida de Abraão, a fé providenciou providência. Na vida das 2 viúvas, a fé providenciou milagre. Providência também. E na vida de Davi, a fé providenciou vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre. Aleluia, meu Deus. Mas, amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. a fé não é ressaltada apenas no Antigo Testamento. Aleluia. Nós temos também no Novo Testamento exemplos de fé. Quando nós encontramos um centurião romano, uma autoridade, um homem que tinha autoridade sobre 100 soldados romanos. A sua companhia tinha 100 soldados. E a Bíblia vai dizer que esse centurião, ele se aproxima de Jesus e ele tinha um criado, um servo que ele muito amava. E ele roga, ele intercede por esse criado junto a Jesus. Aleluia. E o que eu acho interessante, irmãos, olha como a fé, ela se
porta. A fé do centurião, ela foi uma grande fé que também foi exaltada por Jesus. Aleluia. Ele diz assim: olha, Jesus, eu sou homem sob autoridade. E eu tenho sob a minha autoridade também 100 homens. E eu digo a um deles, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Mas olha, Senhor, eu acredito tanto em Ti. Eu acredito tanto em Ti, Senhor. Ele tinha uma fé tão grande no seu coração. Que ele diz assim: Senhor, eu quero que Tu vá na minha casa, porque eu não sou digno de que Tu entre debaixo da minha casa, do meu telhado. Mas eu quero, Senhor, que Tu soltes apenas uma palavra, porque uma palavra Tua eu creio que o meu servo vai ficar curado. Aquele homem recebeu essa vitória, essa bênção. Ele chega na sua casa, e quando ele chega na sua casa, naquele dito horário em que Jesus soltou a palavra de que o seu servo seria curado, ele foi curado. Exemplo de fé na vida de um centurião romano. Aleluia, meu Deus. Mas, amados irmãos, foi escolhido esse texto do capítulo 15 de São Mateus. O texto, a história narrada está entre o versículo 21 e o versículo de número 28. Aleluia, Jesus. Aqui tem uma outra lição sobre a fé. Irmão, se tem uma coisa que eu e você precisamos guardar na nossa vida, é a nossa fé. Aleluia, Jesus. O nosso inimigo também de Deus, ele vai fazer de tudo, minha irmã. Ele vai fazer de tudo, meu irmão, para tentar minar a tua, a minha, a nossa fé. Aleluia. E ele sabe muito bem como fazer isso. Mas o crente cheio de fé, ainda que o inimigo se levante contra ele para tentar minar a sua fé, ele pode encontrar muitas vezes, em algumas situações, uma brecha, uma porta aberta para tentar minar a fé de alguém, mas ele vai encontrar em seus embates, nas suas tentativas, muita mulher cheia de fé e muito crente cheio de fé, que mesmo diante das investidas de Satanás, a fé se mantém firme e inabalável no Senhor. E com a sua fé firme e inabalável, o inimigo não consegue derrubar e nem parar um homem e uma mulher cheios de fé. Esse texto, amados irmãos, ele se encontra também, além do capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus, ele se encontra em Marcos também, no capítulo 7. A mesma história. Jesus sai de uma região onde ele estava e ele resolve ir para a região de Tiro e de Sidom. Isso aqui, amados irmãos, na antiguidade, era a antiga Fenícia. Hoje é o Líbano, aqui no Oriente Médio. Jesus vai para lá. Se você for ler o capítulo 7, preste atenção. Essa parte não é ressaltada aqui. Mas lá no capítulo 7, o texto vai dizer que Jesus se dirige àquela região e ele tenta ficar oculto, sem que as pessoas percebessem. Mas as pessoas percebem que Jesus está naquele lugar, naquela região, e se dirigem a Jesus. E o texto do capítulo 7 lá vai dizer de Marcos
que essa mulher, a mulher cananeia, ela toma conhecimento de que Jesus está lá e ela procura se encontrar com Jesus. Mas o texto lá de Marcos 7 vai dizer que ouvindo falar de Jesus, porque, amados irmãos, é impossível ter fé sem primeiro você ser alimentado pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela com certeza ouviu que Jesus levantava os paralíticos, Jesus purificava os leprosos, Jesus dava vista aos cegos, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus repreendia os demônios e Jesus trazia bênção e vitórias para aqueles que lhe buscavam, crendo que Ele podia dar solução para os seus problemas. Mas escute, amados irmãos, essa mulher, ela se aproxima de Jesus para se aproximar de Jesus com o intuito de buscar o que ela queria. Eu só posso entender que aquela mulher tinha muita fé que Jesus haveria de fazer alguma coisa na vida da sua filha. Mas eu quero destacar com os amados irmãos algumas coisas que estão dentro ou ligadas à fé desta mulher, que fizeram com que Jesus dissesse que grande era a fé daquela mulher. Por que a fé daquela mulher era uma fé grande? Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha, aquela mulher estava aflita ou não, irmãos? Estava aflita ou não? Sim ou não? Estava. Aquela mulher estava aflita. E eu entendo que ela estava aflita por quê? Porque ela procurou Jesus quase que assim, um sentimento de desespero. E aonde é que nós podemos identificar que ela estava muito aflita? Jesus estava passando com os seus discípulos e ela foi até onde Jesus estava e ela não foi calada. A Bíblia fala que ela foi clamando. Clamar não é falar com um tom de voz normal. Clamar é elevar o tom da voz. Só clama quem está triste. Só clama quem está tomado de muitas emoções. Só clama quem está tomado de um profundo desespero. Ela era uma mãe que estava aflita, vendo a sua filha terrivelmente endemoniada e talvez não conseguia dar solução para o problema da sua filha. Mas escute, quem era o Deus na terra de Tiro e de Sidom? Antiga Fenícia. Baal, Acera. Os deuses daquela região não puderam fazer nada pela filha desta mulher cananeia desesperada. Mas ela ouviu falar que Jesus podia fazer alguma coisa. E eu quero destacar a primeira característica da fé dessa mulher. Que a fé dessa mulher, ela não era uma fé morta. Ela não era uma fé sem ação. A fé dessa mulher era uma fé dinâmica. E o que é uma fé que é tomada de um dinamismo? É uma fé que não deixa a pessoa que essa fé possui diante da dificuldade, diante do problema, diante das angústias, diante das adversidades, ficar imóvel, parado. Essa mulher, ela tinha uma fé viva, ela tinha uma fé dinâmica, uma fé que a movia na busca da vitória, na busca da solução. Ela queria ver a sua filha liberta, transformada, mudada, sem aquele problema, sem aquela opressão, e ela não fica parada onde ela estava. A sua fé a move para frente. Deus está falando com alguém aqui nesta noite.
vezes nós estamos tão bem na caminhada. Muitas vezes nós estamos tão bem na igreja. Muitas vezes nós estamos tão bem na vida espiritual. Mas o inimigo não nos quer ver bem na casa de Deus em canto nenhum. E muitas vezes ele cria situações, ele cria dificuldades, ele cria problemas, ele traz adversidades, ele traz momentos difíceis, justamente para fazer você parar. Às vezes vem uma provação, às vezes vem uma grande luta, às vezes Deus permite um problema na nossa vida, Deus permite uma dificuldade, um tempo de dificuldade, um tempo de angústia na nossa vida, porque eu entendo que nós somos o barro, nós somos o vaso, Ele é o oleiro, Ele é que nos molda, Ele é que trabalha em nós, Ele é que nos prepara, Ele é que nos capacita, e Deus pode estar te capacitando, te preparando, mulher, para uma grande obra. Amados irmãos, ela chega para Jesus. E no texto, quando nós lemos, Jesus nem dá atenção para ela, se você for ver. Os discípulos é que veem aquela mulher gritando, clamando, e os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, despede logo essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós, parece que aquilo estava incomodando os discípulos. Mas aqui eu vejo outra característica da fé daquela mulher. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É que uma fé grande, uma fé verdadeira, uma fé viva, além de ser dinâmica, uma fé grande, verdadeira, uma fé viva, ela é carregada de determinação. Aleluia. Uma fé carregada de determinação é aquela fé que pode vir não. Pode não ter resposta nenhuma. Pode vir toda a dificuldade que for, mas aquela fé determinada, ela permanece de pé, porque acredita que em algum momento a resposta vai vir da parte de Deus. Uma pessoa que tem uma fé determinada, ela alcança seus objetivos e o milagre de Deus, no tempo de Deus, chega na sua vida. Jesus nem conversa com aquela mulher e diz para os discípulos: olha, eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Pronto. Mas escute só, aquela mulher, ela não se dá por vencida, e ela vendo que Jesus não se manifestava para ela, ela corre para os pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela vai para os pés de Jesus e ela o adora. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para as irmãs. Aleluia. Deus poderoso, santo, aleluia. Há milagre na adoração. Há milagres na adoração, irmãos. Os problemas podem estar caindo sobre a tua casa como a tempestade, mas se tu está adorando,
mulher tinha uma fé dinâmica, uma fé determinada. Mas eu vejo outra coisa na vida daquela mulher, na fé daquela mulher. Quando ela se prostra aos pés de Jesus e o adora, Jesus não vai dar um sim para ela. Jesus vai dizer assim: olha, não é lícito. Irmãos, essa história dessa mulher é magnífica, é um exemplo gigante para nós. Não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Escute um minutinho, já se glorifica, segura aí. Aleluia. Olha, irmão, se fosse eu sou zangado, irmão. Às vezes eu me zango. Talvez se quando eu tivesse ouvindo os discípulos dizendo assim: despede ele, vem gritando, manda embora. Talvez eu já ficasse: essa turma que anda com Jesus não é do meu jeito não. Estou fora dessa turma aí. A gente às vezes com besteira na igreja, irmãos, porque alguém olha para a gente com a cara feia, não dá a paz do Senhor, a gente já fica chateado. Nós às vezes somos muito sentimentais. A gente não pode esconder a nossa parte sentimental. Nós temos sentimentos, emoções, somos feitos de carne e osso. Temos um espírito, um corpo e além disso uma alma. Mas a Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Sabe só, tu está debaixo de uma prova ferrenha, minha irmã, e de repente vem um ciclone, um tsunami, um furacão. Você for querer entregar os pontos, jogar a toalha no chão? Não, adore e caia nos pés do Senhor, que Deus está te vendo e vai agir em teu favor. Tu tem um Deus que olha para você, minha irmã. Essa parte é que eu acho mais interessante. Quando Jesus diz assim: não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorros. Irmão, não sei aonde aquela mulher tirou aquele pão. Mas, Senhor, os cachorros ou os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ai, irmão, aquilo sacudiu o coração de Jesus. Jesus não aguenta naquela hora. Aqui tem uma lição, irmãos. Eu quero fechar. Aqui tem uma lição para nós. Aqui tem uma lição para nós. Olha, Jesus estava dando uma lição para os judeus aqui. O pão era dos israelitas, dos judeus. Mas ficou notório não só para Jesus, como para todo Israel, que os judeus não valorizavam o pão como filhos de Israel. E que aqueles que não eram israelitas, que não eram judeus, embora não sendo merecedores do pão, queriam pelo menos pegar as migalhas. Se Deus está colocando algo na tua mão, se Deus está abrindo uma porta, uma fresta para você, se você está começando num local pequeno, quase que invisível, no anonimato, quase que ninguém te vê, ei, Deus está te vendo. Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus usa as coisas insignificantes, desprezíveis para os homens, para confundir aquelas que são de destaque. Não se pode chegar no lugar alto sem primeiro passar pelo lugar baixo. Uma escada tem muitos degraus, só se chega no topo depois de pisar degrau por degrau. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando na tua vida, minha irmã.
aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amados irmãos, eu quero finalizar essa minha participação dizendo para as nossas queridas irmãs: esse é o último culto de senhoras do ano de 2023. O ano de 2023 teve muitas coisas, talvez, na vida de muitas irmãs aqui, altos e baixos, momentos alegres, momentos tristes, momentos bons, momentos difíceis. Mas você está aqui hoje, dia 26 de 12 de 2023, porque tu tem preservado, mantido firme a sua fé. A Bíblia diz assim lá em Hebreus 11, que é impossível que uma pessoa agrade a Deus, é impossível que uma pessoa consiga fazer a vontade de Deus se não crê em Deus. Porque é necessário que aquele ou aquela que se aproxime de Deus, primeiramente creia que Ele existe. Em segundo lugar, que Ele é galardoador dos que o buscam. Aqui pode ter irmã nesta noite: irmão Marcelo, você não sabe o que eu estou passando, a dificuldade que eu tenho. Você não sabe as lágrimas que eu tenho derramado, o tanto que eu tenho sofrido. Ô irmãos, crente tem luta, crente tem dificuldade, crente chora, irmão, na presença de Deus. Mas o crente chora com fé. O crente chora acreditando que o choro pode durar uma noite, né, irmã Nilza? Mas a alegria, ela vem pela manhã. Está terminando 2023, irmão Marcelo, e o meu problema não foi resolvido. Já está com 1, está com 2, está com 3, está com 4, está com 5, vai fazer 10. Eu quero dizer para você nessa noite: continue orando. Continue orando. Continue mantendo a fé firme. Continue chamando os pés do Senhor. O teu relógio não é o relógio de Deus. O teu tempo não é o tempo de Deus. Mas uma coisa eu posso dizer para você com toda a convicção: quando Saul ofereceu o sacrifício, que ele não podia nem oferecer sacrifício, que ele não era sacerdote. Quando ele termina de oferecer sacrifício, o profeta Samuel chega. Sabe o que eu aprendo, irmãos? E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: muitas vezes a gente chora tanto tempo por uma bênção, a gente ora tanto tempo pela solução de um problema, e a gente perde muitas vezes a bênção por uma fração de segundos, por um momento, por uma precipitação minha, sua. A gente joga anos ladeira abaixo, porque a gente não esperou mais um pouquinho, porque a gente não creu mais um pouquinho, porque a gente não chorou mais um pouquinho, porque a gente não esperou mais um pouquinho. Aleluia, aleluia, Jesus foi da Galileia para Tiro e Sidom. Quem sabe nessa noite que Ele vai passar na tua casa levando a tua bênção, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus.